E aí, pessoal? Tudo beleza? Vocês sabiam que a Bíblia, aquele livro super famoso que muita gente tem em casa, não é só um livro religioso? Ele é tipo um baú cheio de histórias, mistérios e até umas bizarrices que vocês nem imaginam. E hoje, a gente vai abrir esse baú para desvendar 10 curiosidades incríveis sobre a Bíblia que talvez vocês nunca tenham ouvido falar. Se preparem para viajar no tempo, conhecer personagens épicos e descobrir segredos milenares que vão te deixar de queixo caído. E fica ligado até o final, porque a última curiosidade é de explodir a cabeça. Então, já deixa aquele like maroto para dar aquela força, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora lá desvendar os mistérios da Bíblia. A primeira parada da nossa expedição bíblica nos leva para uma época muito distante. Preparem seus chapéus de Indiana Jones porque a gente vai falar da Idade da Bíblia. Vocês sabiam que ela é considerada o livro mais antigo que ainda está na ativa? É isso mesmo. A Bíblia está na pista há mais de 3.000 anos. Para vocês terem uma ideia, a galera estava construindo pirâmides no Egito quando os primeiros textos da Bíblia começaram a ser escritos. A gente está falando de uma época sem internet, sem celular, sem nem mesmo papel. Os caras escreviam em papiros e pergaminhos e mesmo assim, essa história toda chegou até nós. E não pensem que a Bíblia é um livrinho de bolso, não. Ao longo de aproximadamente 1.500 anos, cerca de 40 autores diferentes colocaram a mão na massa, ou melhor, na pena, para escrever os 66 livros que compõem a Bíblia. E preparem-se para uma revelação bombástica. O primeiro livro a ser escrito não foi Gênesis, como muitos pensam, mas sim Jó. Meus amigos, a Bíblia é tipo um museu literário, com textos que atravessaram milênios e influenciaram culturas do mundo todo. E já que estamos falando em livros, vocês já se perguntaram qual é o maior livro da Bíblia? Se você chutou Salmos, acertou na mosca. Esse livro é tipo um festival de música, com 150 capítulos, cada um com suas histórias, reflexões e loucuras. O rei Davi, aquele que matou o gigante Golias, era o compositor principal dos Salmos, mas outros artistas da escrita também participaram da banda. Mas a Bíblia também tem seu lado minimalista, acreditem se quiser. O menor capítulo da Bíblia também está em Salmos, e é menorzinho do que um grão de areia. É o Salmo 117, com apenas 2 versículos. É como se a Bíblia tivesse colocado um elefante e uma formiga lado a lado, só para mostrar que tamanho não é documento. E por falar em pequenininho, vocês sabiam que o versículo mais curto da Bíblia tem apenas 2 palavras? 2! É menor que um tweet. Essa frase poderosa está no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35, e diz simplesmente, Jesus chorou. É isso aí, galera! 2 palavras que expressam a dor da perda, a fragilidade humana e a profundidade do amor. A gente está falando de Jesus, o cara que andava sobre as águas, curava os enfermos e ressuscitava os mortos, se mostrando vulnerável, chorando a morte do amigo Lázaro. Essa história mexe com a gente porque mostra que até mesmo os seres mais incríveis sentem dor, tristeza e saudade. É a prova de que a força também está em reconhecer nossas fragilidades. E o mais legal é que a Bíblia condensou toda essa carga emocional em apenas 2 palavras. É de deixar qualquer roteirista de novela das 9 com inveja. Capítulo 4. Lilith, a outra versão da história. E por falar em histórias emocionantes, preparem-se para conhecer uma personagem que muita gente não sabe que existiu. Lilith. Sim, antes de Eva dar uma mordida na maçã e causar o maior barraco no paraíso, a Bíblia hebraica menciona a existência de Lilith, a suposta primeira esposa de Adão. Segundo a lenda, Lilith foi criada ao mesmo tempo que Adão, a partir do pó da terra, o que significava que ela era igual a ele em tudo.
Mas Lilith não era de levar desaforo para casa e não aceitava ser subjugada por Adão. Ela queria liberdade, independência e, principalmente, igualdade. A treta foi tanta que Lilith resolveu abandonar o paraíso e seguir seu próprio caminho. A história de Lilith é como um daqueles segredos de família que a galera tenta esconder, mas que sempre acabam vindo à tona. E você? O que acha dessa história? Será que Lilith foi injustiçada? Deixe sua opinião nos comentários. Capítulo 5. Uma inundação. Muitas histórias. E falando em histórias, quem nunca ouviu falar do dilúvio? Aquela chuva que não dava trégua e que cobriu o mundo inteiro. A história do dilúvio está na Bíblia, mas também aparece em outras culturas antigas, como na Mesopotâmia, com a epopeia de Gilgamesh. Imagina só a cara da galera vendo a água subindo sem parar, levando tudo de roldão. Casas, plantações, a churrasqueira, tudo virando um mingau só. Mas calma, nem tudo estava perdido. Noé, o cara que entendia de previsões do tempo como ninguém, construiu um barco gigante, a Arca de Noé, para salvar sua família e um casalzinho de cada bicho. E não pense que a arca era um barquinho de pescador, não. Segundo a Bíblia, ela tinha 3 andares, era feita de madeira e media mais ou menos o tamanho de um campo de futebol. Era praticamente um shopping center flutuante. A história do dilúvio é um daqueles mistérios que até hoje intrigam historiadores e arqueólogos. Será que realmente aconteceu? E se aconteceu, qual a verdadeira causa? Deixem suas teorias da conspiração nos comentários. Capítulo 6. A Torre da Confusão. E já que estamos falando em grandes construções, vocês já ouviram falar da Torre de Babel? Aquela que a galera queria construir para alcançar o céu? A história da Torre de Babel é tipo um daqueles projetos megalomaníacos que dão errado no final. Imagina só a cena. Milhares de pessoas trabalhando dia e noite, carregando tijolos e argamassa para construir uma torre que chegasse até as nuvens. O ego da galera lá em cima. Mas Deus, que não é bobo nem nada, viu a prepotência da galera e resolveu dar um chacoalhão na galera. Ele confundiu as línguas de todo mundo, criando a maior confusão linguística da história. Ninguém mais se entendia. Era cada um falando uma língua, tipo um daqueles programas de auditório, sabe? A Torre de Babel é um símbolo da ambição humana e de como a falta de comunicação pode levar ao caos. E você? Já passou por alguma situação em que a falta de comunicação gerou uma grande confusão? Conta pra gente nos comentários. Capítulo 7. Em busca da liberdade perdida. E por falar em confusão, vocês se lembram da história do Êxodo? Aquela fuga épica do povo hebreu do Egito, liderada por Moisés? Imagina só a cena. Milhares de pessoas atravessando o deserto, com o sol rachando, sem supermercado, sem ar-condicionado, sem nenhum cafezinho para dar aquela energia. E no meio de toda essa aventura, Moisés ainda teve que lidar com as pragas do Egito, abrir o Mar Vermelho em 2 e guiar o povo por 40 anos pelo deserto. Sério, Moisés era o cara. A história do Êxodo é um marco na história do povo hebreu, um símbolo de libertação da opressão e da busca por uma vida melhor. Muitos historiadores e arqueólogos já tentaram encontrar provas físicas dessa aventura épica, mas até hoje o mistério continua. Mas independente de provas, a história do Êxodo nos ensina sobre a importância da fé, da perseverança e da luta por um ideal. E você, já teve que superar algum grande desafio na vida? Compartilhe sua história nos comentários. Capítulo 8. Desvendando a linguagem secreta da Bíblia. Vocês sabiam que a Bíblia tem uma queda por números? É isso mesmo. Ela adora usar números para representar ideias, conceitos e até mesmo pessoas. É tipo um código secreto que a gente precisa decifrar. O número 7, por exemplo, é o queridinho da Bíblia. Ele representa a perfeição, a plenitude e a totalidade.
Não é à toa que Deus criou o mundo em 7 dias. Já o número 40 está sempre ligado a períodos de provação, transformação e renascimento. Lembram dos 40 dias que Jesus passou no deserto? E dos 40 anos que o povo hebreu vagou pelo deserto? Pois é, 40 é o número da superação. Esses números são como pistas que nos ajudam a entender melhor as histórias e os ensinamentos da Bíblia. É como se a gente tivesse encontrado um mapa do tesouro, cheio de enigmas e desafios. Então, da próxima vez que vocês lerem a Bíblia, prestem atenção aos números. Eles podem revelar muito mais do que vocês imaginam. Capítulo 9. O nome impronunciável. E por falar em mistérios, vocês já ouviram falar do tetragrama Iu-Ad-Abu-Kada. Esse nome, formado por 4 letras hebraicas, é considerado o nome próprio de Deus, tão poderoso, tão sagrado, que os antigos hebreus tinham medo até de pronunciá-lo. Imagina só o nível de respeito que esses caras tinham. Eles acreditavam que pronunciar o nome de Deus em vão era pedir para ter um encontro imediato com um raio. Por isso eles usavam outros títulos como Adonai ou Elohim para se referir ao Todo-Poderoso. O tetragrama Yud-Wh é um enigma milenar que intriga teólogos e estudiosos até hoje. Ninguém sabe ao certo como ele era pronunciado originalmente. É como se o nome de Deus fosse um segredo guardado a 7 chaves. E aí, você teria coragem de pronunciar o nome de Deus em vão? Ou prefere ficar na sua só por precaução? Capítulo 10. Fé e ciência. Um duelo ou um dueto? E para finalizar nossa expedição bíblica, vamos falar sobre a relação entre a Bíblia e a ciência. Muita gente pensa que esses dois são como água e óleo, que não se misturam. Mas a verdade é que a relação entre eles é muito mais complexa do que parece. Ao longo da história, muitas descobertas científicas foram associadas a passagens bíblicas. Por exemplo, no livro de Jó, existe uma menção à redondeza da Terra muito antes de Galileu Galilei apontar seu telescópio para o céu. Coincidência? Mas calma lá que a Bíblia não é um livro de ciência, e sim um livro de fé. A proposta dela não é explicar o funcionamento do universo, mas sim nos guiar em nossa jornada espiritual. O mais legal é que, em muitos momentos, a fé e a ciência se complementam, nos ajudando a entender melhor o mundo e nosso lugar nele. É como se a gente tivesse 2 lentes diferentes para observar a realidade. E aí, galera? Gostaram de desvendar os mistérios da Bíblia com a gente? A Bíblia é muito mais do que um livro religioso. Ela é um registro histórico, um manual de sabedoria e uma fonte inesgotável de histórias fascinantes. Esperamos que vocês tenham se divertido e aprendido coisas novas. Não se esqueçam de deixar nos comentários qual curiosidade vocês mais curtiram e de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. A gente se vê na próxima aventura. Valeu!